O voto é o exercício da democracia, do direito de votar e de escolha. Né? É onde você exerce sua cidadania dentro da democracia. A força vem da urna. Todo o poder é derivado e é legitimado através do voto. A vida corre pelos quintais da infância, gravando na memória o sabor de fruta madura. Na sombra das árvores, o único compromisso é com a diversão. O esporte e as brincadeiras acalentam sonhos e preparam as crianças para os desafios do futuro. A minha infância em Santarém foi uma infância normal, uma infância tranquila, sem traumas, sem maiores problemas, o que ocorre normalmente com as crianças, né, que têm uma vida normal. Família ajustada, família unida, né? Não só o nosso núcleo familiar, pai, mãe e os irmãos, mas também os tios, os primos, né? Era uma grande família. Né? E foi uma infância agitada, né? Porque no interior existe essa possibilidade, né, de se fazer de tudo, né? De ir para a rua, de correr na rua, de correr na chuva, de escorregar na enxurrada que está descendo pela rua abaixo, né? De subir nas árvores, de apanhar a fruta, de comer no pé, mas não no pé de baixo, do galho da árvore mesmo, né? De pipa no ar, e essas estripulias todas, de jogar futebol, de correr, de brincar, aquelas brincadeiras próprias de criança, de forma que foi agitada, mas no bom sentido. Foi uma infância resolvida, digamos assim. Porque os meninos, em geral, são mais levados do que as meninas. E lá em casa, como nós somos 8 irmãos, são 6 mulheres e 2 homens, uma mulher falecida. Então, vivos, tem 5 mulheres e 2 homens. Como as meninas eram mais comportadas, eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou o terceiro filho, era natural que achasse que eu era levado. E eu reconheço que era mesmo, né? Vivia provocando os irmãos, as pessoas, mas tudo assim com humor, né? Com espírito assim de brincalhão, né? E algumas vezes tinha que subir no telhado para não tomar uma surra, só quando passava a raiva de papai e mamãe, que descia do telhado quando já estava escurecendo, depois de fazer um acordo, se não me bater eu desço, coisas assim, mas que são próprias da infância. Era uma casa grande, de esquina, então a casa ficava recuada e o papai dividiu em 3 quintais, porque o último quintal era o quintal da garagem, ele tinha um caminhão que fazia frete e tal. Era o quintal do meio, era o quintal dos animais, ele gostava muito de criar animais, inclusive tanques de tartaruga tinha lá, de tartaruguinha, criada em cativeiro, mas era mais para a diversão do velho do que para realmente ter um criatório, né? Galinhas, e, enfim, patos, marrecos, passarinhos. Então, o quintal do meio ele separou assim, para ser praticamente esse viveiro, esse grande viveiro de animais. E o quintal da frente era o quintal da frente da casa, e acompanhava ali o corte da esquina, porque a casa era recuada, era o jardim. Então tinha o jardim, a entrada, vamos dizer assim, do carro de passeio, tinha a garagem ali, uma coisa mais ajeitada. Ele dividiu assim. Bom, quanto às árvores, eram da maioria árvores frutíferas, né? E goiabeira, mangueira, caramboleira, de carambola, né? Então pouca gente conhece por aqui em Brasília, aqui no Centro-Oeste, a carambola, né? Não sei se ela é mais própria lá da região. O fato é que nós tínhamos no quintal de casa, ela estava sempre carregada, sempre com muita carambola para se comer, e se comia assim, subindo nos galhos mesmo, tirando na mão. Uma delícia, uma coisa deliciosa. Araçá, pitanga, pitomba, enfim, essas árvores todas, ata, né, que muita gente aqui chama de fruta do conde, mas na verdade fruta do conde é uma outra da família, né, como tem a fruta do conde, tem a jaca, que é a maior da família, a ata talvez seja a pinha, né? A ata é a pinha, pronto, lá que se chama ata. Uma delícia, até parreira. Em Santarém, no Pará, tinha uma videira na casa dos meus velhos, lá onde nós fomos criados. Aquela fruta, aquela uva roxinha, pequena, que é doce, né? O Baixo Amazonas guarda belezas exuberantes. Polo de desenvolvimento da região, também se destaca por abrigar Alter do Chão,
onde a natureza se mostrou mais generosa e construiu um paraíso de águas cristalinas. Infância também inclui Alter do Chão, Estripulias e Alter do Chão, como a juventude também. É um lugar maravilhoso, praia de rio Tapajós, e você vê o fundo, os peixes nadando, e você entrar numa grande extensão, andar, né, rio adentro, e a água não sair da altura do seu peito. Quer dizer, não precisa nem saber nadar para ser feliz ali, viu? Eu venho de uma cidade muito musical. Minha família é família de música, minha mãe era pianista, o pai dela era instrumentista, maestro, compositor, José Agostinho da Fonseca, que nós consideramos o pai musical da família. E meu pai também tocava flauta transversal, também era instrumentista, mas a família dele não era de músicos, mas ele acabou se, né, entrando para a família de músicos quando se casou com a minha mãe. Eu aprendi a tocar violão, é o que eu digo, né, mas perto de um violonista que tem estudo e tal, eu não tenho nem coragem de tocar, mas dá para o gasto para as rodinhas de amigos, tá? Um repertório de aproximadamente 300 músicas, né? Música popular brasileira, algo, não é desprezível, né? Como eu gosto muito de seresta, então dá para fazer acho que umas 5 serestas de 4 horas de duração sem parar cada uma, dá para esgotar o repertório sem repetir nenhuma música. A Segunda Grande Guerra deixa marcas em todas as partes do mundo. Até mesmo o sistema educacional sofre reflexos do conflito. Em Santarém, os norte-americanos retiram das mãos dos alemães o controle do colégio da cidade. O colégio é um colégio referência na região. Santarém é uma cidade polo lá da região, fica no Baixo Amazonas. E o pessoal da cidade não precisa ir para Belém para ter um bom colégio, tem em Santarém. E as cidades todas, por perto de Santarém, Óbidos, Alenquer, Oriximiná, Juruti, todas essas cidades, sempre os jovens vão estudar em Santarém, porque é um colégio muito forte, fundado, né, e instalado lá pelos padres alemães, mas com a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, os padres também foram obrigados a deixar o colégio. Mas o governo brasileiro só concordou que os americanos tomassem conta do colégio se não deixassem o nível cair, porque o nível era muito elevado. Eu vou dar só um exemplo para você desse nível elevado. Quando eu ainda estava por lá, início da década de 60, havia 2 colegas de turma mais adiantadas, lá só tinha até o 2º grau, que era, na época era ginásio científico, né? O 2º grau. Eles saíram para enfrentar o ITA, o vestibular do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Esses mesmos que estão envolvidos aí com a tecnologia da urna eletrônica, saíram de lá. Na época não tinha cursinho de vestibular, não se falava nisso lá no Pará, talvez em Belém se falasse sobre cursinho de vestibular para Santarém, não sabia o que era isso. Eles saíram de lá só com o que aprenderam na escola, no colégio Dom Amando, foram direto para São José dos Campos, em São Paulo, e foram aprovados no vestibular. Eles foram, nesse ano, os únicos candidatos de todo o norte e nordeste do país que foram aprovados no vestibular. Os outros todos foram de São Paulo para baixo. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, alguns do Rio de Janeiro. Mas de todos, somando todos os estados, as unidades da federação, do norte e do nordeste do país, eles foram os únicos aprovados. E muita gente me pergunta sobre o sucesso da minha carreira, porque aqui eu ocupei cargos tão elevados no Banco do Brasil, de onde vim, sou egresso do Banco do Brasil, e no Poder Judiciário da União, se eu atribuo isso ao meu curso superior, que foi feito na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e eu fui lá laureado de turma, essa coisa toda, e eu digo que não. Que, a meu ver, eu, sinceramente, pensando aqui com os meus botões, a base vem do Colégio Dom Amando de Santarém.